Estamos no capítulo 20 do livro Rumo a uma Vida Significativa, página 219. Liderança. A arte do altruísmo. A determinação e o propósito de um verdadeiro líder serão elevar a fé da humanidade e fartar de justiça o mundo. Assim estabelece Maimônides no Livro dos Reis, nas Leis dos Reis, capítulo 4, alahá 10. E o Rebbe diz, na verdade, todos devem ser líderes. Ou seja, na prática, cada um de nós tem um compromisso moral de ser um líder, um compromisso de alguma maneira, influenciar as pessoas em seu entorno para sermos melhores. E isso daqui é um conceito importante que nós devemos levar na prática em toda a nossa vida, constantemente, que significa fazer esse mundo um lugar melhor. Se a gente consegue fazer esse mundo um lugar melhor, com certeza ele será um lugar melhor e, principalmente, como se transforma um mundo em um lugar melhor, elevando o mundo da sua materialidade e colocando, inserindo uma dose de espiritualidade, por assim dizer. Ok? Ou seja, transcender da materialidade do mundo. Em 1950, após o falecimento do sogro Rebbe anterior, que era o sogro do Rebbe, então o Rebbe relutou no início em liderar o movimento Lubavitch, afirmando que precisava ter forças especiais para semelhante tarefa. Um ano depois, no primeiro aniversário da morte do sogro, aceitou por fim e assumiu formalmente a liderança. Uma das raras ocasiões em que discutiu seu papel como líder foi durante a comemoração do 83º aniversário em 1985. A imodéstia é um dos mais destrutivos atributos da natureza humana, afirmou ele. É a raiz de todo comportamento inadequado. Como podemos, então, permitir que pessoas reúnam-se hoje aqui em homenagem a um indivíduo? O Rebbe explicou que a reunião não tinha intenção de ser em homenagem a uma pessoa, mas a todo um movimento voltado para a integridade. Portanto, não é relevante a pessoa que chefia o movimento, somente o movimento em si, continuou ele. O êxito do movimento depende da unidade de todos os seguidores, uma unidade que transcende as suas diferenças. No entanto, a fim de unir pessoas diversas por natureza, é necessário haver um líder que sirva à causa, cuja única atribuição seja a de ensinar, influenciar e perpetuar as atividades do movimento. Ou seja, na prática, o Rebbe aqui deixou claro que não era uma ocasião em torno da sua pessoa, sino que todos, na verdade, em uma causa maior que o próprio movimento. Então, no caso, na prática, um líder, ele tem que saber que ser líder não é uma ocupação, não é um benefício, não é um privilégio, é bem pelo contrário, um encargo muito grande. Ou seja, quando você lidera, você se torna responsável por todos os seus liderados, por todos os que estão subordinados, por assim dizer. Nós realmente precisamos de líderes? Cada um pode ser um líder ou cada um pode decidir por conta própria. Por que precisamos de líderes? Em algum momento de nossas vidas, todos nós tivemos um relacionamento com alguém. Um pai ou uma mãe, um professor, ou talvez um patrão que mudou extremamente a maneira com que encarávamos a vida e o mundo. Alguém que tinha padrões elevados e realmente representava alguma coisa. Alguém que nos inspirou e nos motivou. Alguém que nos ensinou a estabelecer metas e nos inculcou a confiança e o espírito para conquistá-las. Uma pessoa assim é um verdadeiro líder. Ou seja, diferente dos políticos, com todo respeito, quando a gente pensa em líder,
muitos pensam nos políticos, que são os que lideram a sociedade de alguma maneira. Os políticos, eles querem se perpetuar no cargo, de alguma maneira. O líder é aquele que inspira a pessoa a conseguir suas próprias e atingir e conquistar suas metas, em função dos outros, não em função de si mesmo. Hoje estamos cercados de pessoas que podemos chamar de líderes, no governo, na economia, na educação, nas artes. Mas estamos sofrendo de uma escassez de lideranças autênticas. Para onde essas pessoas estão realmente nos conduzindo e por quê? Depois de testemunharem tanto logro e um abuso de poder tão frequente, muitas pessoas deixaram de acreditar em seus líderes. Ainda assim, não importa o quão cínicos possamos nos tornar, nós nos resignamos ao fato de que precisamos manter em ordem nossas diversas instituições. Já que estamos tão preocupados com nossas próprias vidas, estamos desejosos de eleger ou designar administradores para tratar dos assuntos do Estado ou da comunidade. Mas um líder é meramente um gerente? O que deveríamos esperar de nossos líderes? Para começar, nós realmente precisamos de líderes? E aqui ele fez uma pergunta muito interessante. Seria qual a diferença entre um líder e um gerente, um administrador? Porque o CEO de uma empresa, ele é o líder da empresa ou é o gerente, aquele que gerencia e estabelece os rumos? CEO de uma empresa, CEO de uma instituição, inclusive. Sim, nós precisamos mesmo de líderes. Sozinhos, podem nos faltar a visão, a direção e a força para atingir nossas metas. Todos nós começamos nossas vidas com necessidade de orientação. Até da criança mais precoce, não se poderia esperar que tomasse certas decisões cruciais. Uma vez que nós tornamos adultos, com a capacidade de raciocinar por nós mesmos, a maior parte de nós fica tão prostrada pelas pressões da sobrevivência cotidiana que raramente encontra tempo e energia para concentrar-se nos temas mais amplos da vida. E quando o fazemos, nossas emoções e nossa subjetividade inata limitam nossa visão e constrangem nosso movimento. Aliás, dizem os sábios, um prisioneiro não pode libertar a si mesmo. Ou seja, é uma regra que uma pessoa que está presa não consegue se libertar. Você não consegue soltar as suas próprias amarras. Alguém tem que soltar de você. Então, simplesmente, você precisa de alguém que te ajude. Isso é uma questão básica na qual todo ser humano precisa de outro. Porque se ele estiver amarrado de alguma maneira, vai precisar de outro que o desamarre. Um líder fornece uma nova perspectiva, inspirando-nos a expandir nosso estreito campo de visão. Às vezes a gente não consegue enxergar mais longe. Quando estamos preocupados com nossos interesses pessoais, sejam eles pequenos ou grandes, um líder transmite uma convocação para nos despertar, alertando-nos para que busquemos as verdadeiras prioridades da vida. Um senso de urgência é tão importante em um líder quanto um senso de visão. Dolorosamente, a liderança de hoje carece desta qualidade de urgência. Muitos de nossos líderes são administradores eficientes e alguns são até inspiradores. Temos executivos que podem comandar milhares de empregados dedicados a um único objetivo, e políticos cuja retórica anima milhões de cidadãos a apoiá-los. O que estes líderes não proporcionam é simples e essencial: uma visão da própria vida. Uma liderança autêntica precisa dar às pessoas uma visão de longo prazo que permeie suas vidas de significado. Deve voltá-las para uma nova direção e mostrar-lhes
como cada uma de suas ações é parte indispensável de uma totalidade animada por um propósito. Não é suficiente que nossos líderes nos ensinem a ser produtivos ou eficientes. Eles precisam inspirar-nos a mudar ou aperfeiçoar o mundo de uma forma produtiva, significativa. E isto cria um irresistível senso de urgência, consumar esta visão de vida. O que forma um verdadeiro líder? Com tanta gente querendo se fazer passar por líder hoje em dia, como reconhecemos um verdadeiro líder? Talvez a pergunta, inclusive, um bom líder, porque tem líderes que se impõem e se continuam liderando, e não necessariamente são bons. Para responder a esta questão, precisamos, em primeiro lugar, perguntar o que este líder está tentando realizar, qual é o objetivo dele, aonde ele quer levar os seus liderados. Um verdadeiro líder não quer nada mais do que dar dignidade às pessoas, fazer com que elas sejam independentes, líderes por sua própria conta. No lugar de tentar nos ofuscar com seu brilhantismo, um verdadeiro líder reflete nossa própria luz de volta para nós, de maneira que possamos nos ver de outra forma. Moisés foi a quintessência do líder. Lemos no Êxodo que ele era um pastor, um começo bastante modesto para o homem que iria falar com Deus. Ele vigiava milhares de ovelhas que vagavam pelos campos. Moisés notou que uma ovelha estava faltando e partiu para procurá-la. Encontrando-a num riacho distante, ele esperou até que a ovelha acabasse de beber. E então levantou-a sobre os seus ombros e carregou-a de volta para o rebanho. Quando Deus viu isto, percebeu que Moisés era um homem de discernimento, de generosidade e devoção desinteressada. Um homem que merecia, de verdade, conduzir seu povo. Acho que até mais do que merecia, porque não era uma conquista, era digno desta missão. Ele demonstrou com essa atitude. Quando ele cuidou de cada uma das ovelhas, ele viu uma ovelha e foi ver, e quando esta ovelha foi beber, ele viu, puxa vida, você teve que se afastar para beber o que eu negligenciei como líder. Fez o meia-culpa. Então, eu vou te carregar, você não vai precisar voltar caminhando. Ou seja, Moshe, na prática, demonstrou ser o líder apropriado. Acho que mais do que merecer, acho que a palavra aqui merecer ficou pequena. Não foi uma conquista de Moshe, foi um mérito de Moshe. Afinal de contas, ninguém estava vigiando Moisés. Ele podia facilmente ter pensado consigo mesmo: por que me preocupar com uma ovelha se existem milhares delas? Como diria em português, dane-se. Em nossa sociedade laica, tendemos a considerar líder uma pessoa bem relacionada, poderosa ou carismática ou rica. Julgamos nossos líderes pelo que eles têm, mas um grande líder deveria ser julgado pelo que ele não tem: egoísmo, arrogância e oportunismo. Um verdadeiro líder encara seu trabalho como um serviço altruísta, com vistas a um propósito superior. Como dizem os sábios, liderança não é poder e dominância, é servidão. Isto não significa que um líder seja fraco. Ele extrai grande força de sua dedicação a um propósito que é maior do que ele mesmo. Cada geração tem seu Moisés, um líder que inspira confiança absoluta, que é totalmente dedicado a cumprir seu singular papel, sem querer aparecer. Ele compreende e aprecia o papel de cada pessoa no aperfeiçoamento do mundo e a orienta devidamente. Ele se eleva acima de qualquer perspectiva individual para conseguir uma visão global, vendo como cada pessoa e cada questão se encaixa no esquema total do mundo contemporâneo. Um verdadeiro líder tira a pessoa de seus devaneios e diz a ela: não, você não precisa viver uma vida de desespero e confusão. Sim,
Você realmente possui capacidade para encontrar sentido em sua vida e qualificações exclusivas para preencher esse sentido. Você é um importante elo de ligação numa cadeia de gerações passadas. Você tem uma herança que vale a pena preservar e um futuro pelo qual vale a pena lutar. Um verdadeiro líder nos mostra que nosso mundo está realmente se conduzindo para algum lugar e que nós controlamos seu movimento, que nós não precisamos ficar à mercê de preconceitos pessoais ou da tendência política predominante, que nenhum de nós é subserviente à história ou à natureza, pois nós somos história e natureza. Nós decidimos para onde vamos, temos o livre-arbítrio, que podemos livrar o mundo da guerra, do ódio e da ignorância e eliminar as fronteiras que separam uma raça de outra e o rico do pobre. As fronteiras, na prática, quando você está andando, ela não existe. São cercas que alguém delimitou, como chama, artificialmente. Mas se você se eleva de um helicóptero, de um avião, você não vê as fronteiras entre um lugar e outro, as diferenças, as divisões dos lugares. Assim não podemos ver as divisões das pessoas. Temos que ver que estão todos iguais e cada um tem seu valor, cada um tem sua missão, sua importância. Há séculos atrás, reis e rainhas dominavam o mundo, mas hoje em dia estamos muito longe do próprio conceito de liderança absoluta. Na realidade, a noção de liderança parece contradizer nossa tradição democrática, a qual nos ensinou a não subordinarmos nossas vidas a outro ser humano. Mas não podemos nos dar o luxo de ser tão literais. Se os ideais da democracia fossem seguidos à risca, se o público exigisse um referendo até para o menor fragmento de legislação, a sociedade não poderia funcionar. Portanto, nossa atual ordem política é uma conciliação pragmática aceitável, permitindo que os indivíduos escolham seus líderes ao mesmo tempo que os torna responsáveis em relação à sociedade. Acho que a sociedade não tem consciência disto quando sai para votar. Ainda assim, muitas pessoas perderam a fé nos líderes contemporâneos. A solução não é se resignar com esta triste situação, mas procurar e exigir um líder de caráter autêntico. A meta definitiva deveria ser possuir todos os benefícios da democracia e os benefícios de um líder visionário. É importante, especialmente hoje em dia, diferenciarmos a liderança da demagogia. Um demagogo pode inspirar as pessoas, mas suas razões são impuras e suas expectativas são irrealistas. É sábio sermos um pouco céticos ao avaliar um líder. Ele está verdadeiramente devotado à sua missão ou apenas em busca de glória ou da autopromoção? Ele está realmente interessado no bem-estar dos outros ou simplesmente construindo um rebanho para seu próprio engrandecimento? Um verdadeiro líder não procura seguidores. Ele prefere ensinar a outros como ser líderes. Ele não quer controle, quer a verdade. Não impõe sua liderança a outros, nem tira a autonomia de ninguém. Ele inspira por meio do intermédio do amor, não da coerção. Quando chega a hora de levar o crédito, se faz invisível, mas é o primeiro a chegar em épocas de necessidade e nunca irá fugir de medo. Ele é tão apaixonado pelo bem-estar do outro que quando você o consulta em busca de orientação, é como estar face a face consigo próprio pela primeira vez. Após vários dias recebendo visitantes que lhe procuravam os conselhos, um venerado rabino trancou repentinamente a porta. Às centenas de pessoas que ainda esperavam do lado de fora, pareceu que ele estava exausto e precisava descansar. Mas o secretário do rabino surgiu visivelmente transtornado, os olhos vermelhos com lágrimas. Várias pessoas foram escutar à porta do rabino e ouviram-no chorar ruidosamente e orar, recitando com extrema angústia capítulos dos Salmos
ficaram muito preocupados com seu bem-estar. 2 dias depois, o rabino voltou a ver os visitantes, por fim revelou a razão de sua angústia. Quando alguém vem a mim para aconselhar-se, explicou ele, revela-me as enfermidades mais íntimas de sua alma. Para ajudá-lo, devo ser capaz de ouvir o seu problema. Devo achar dentro de mim um reflexo da mesma fraqueza e esforçar-me por corrigi-la. Há 2 dias, alguém procurou-me com um problema. Fiquei horrorizado ao ouvir em que abismo ele caíra. Tentei como podia, mas não consegui encontrar dentro de mim nada parecido ao que ele me contara. Mas ele homem viera a mim. Portanto, eu sabia que tinha de haver algo dentro de mim, embora tênue, que pudesse relacionar-se à sua situação. Percebi por fim que, de alguma forma, tal imperfeição poderia estar incrustada, profunda dentro de mim, além do meu alcance consciente. Tal reflexão abalou até o âmago do meu ser. Levou-me ao arrependimento e, das profundezas do meu coração, voltar a Deus. E aí poder ajudar o cidadão. Um verdadeiro líder deve ser um exemplo vivo de seus ensinamentos. Uma pessoa íntegra, não que fala, sino que faz o que ele fala e fala o que ele faz. Nós conhecemos o ditado famoso dos líderes de hoje em dia. Faz o que eu digo, mas não o que eu faço. Quando vemos que a vida pessoal de um líder personifica sua filosofia, nós também nos animamos a aprender e a praticar essa filosofia. De modo oposto, se vemos que um líder não vive de acordo com o que prega, não podemos confiar nele. É inútil para um líder tornar-se um visionário de forma abstrata. Ele precisa ser um comunicador bem-sucedido, cuja visão possa ser traduzida em princípios específicos aplicáveis. Não o conhecimento pelo conhecimento, mas conhecimento que possa realmente ajudar a melhorar o mundo, as pessoas. Portanto, um líder precisa ser várias coisas. Altruísta, devotado, visionário, corajoso e, acima de tudo, humilde. Como Marcos diria, argentino. Quando Deus escolheu Moisés para tirar seu povo da escravidão no Egito, Moisés retrucou: quem sou eu para ir até o faraó? Realmente, Moisés era mais humilde de qualquer homem na face da terra. Assim a Torá estabelece. O próprio Deus testemunhou isto. Precisamos reconhecer as características de um líder. Não apenas para que possamos eliminar os demagogos, ou descartá-los, não eliminar talvez, mas para que possamos adotar livremente um verdadeiro líder quando aparecer. Quando as pessoas acreditam sinceramente num líder, elas podem elevar-se acima de seus triviais interesses pessoais. Elas ficam ansiosas por aceitar sua orientação e seu entusiasmo, e se inspiram a realizar muito mais do que poderiam sozinhas. Ao reconhecer as características do verdadeiro líder, estabelecemos um padrão para nossos líderes e, mais importante, para nós mesmos. Voltamos nossos olhos para o cume, mesmo quando ainda temos que chegar lá, quando estamos distantes. É a maneira mais certa de contemplar a jornada e saber qual é o nosso destino. Como cada um de nós pode se tornar um líder? É verdade que nem todo mundo pode ser um líder como Moisés, mas cada pessoa, não importa o quão deseducada e pobre, tem alguma coisa para ensinar aos mais sábios e ricos entre nós. Ninguém é incapaz de ser algum tipo de líder e ninguém está isento de responsabilidade, como nos ensina Pirkei Avot. Você pode pensar que não é um líder nato, mas por que então você foi criado? Por que Deus te colocou no mundo, como nós já estudamos oportunamente? Por que você nasceu? Porque alguma missão especial você tem que só você pode cumprir. Cada um de nós somos peças únicas.
Então, temos as opções de utilizar nossas habilidades só para nós ou para compartilhá-las com os outros. Cada geração faz reivindicações específicas a seus líderes, e a liderança de cada geração está vinculada a seus predecessores. Temos tanto a aprender com Moisés, quanto com os líderes do século XX. Embora, às vezes, com o século XX, aprendemos o que não deve ser feito. Embora o futuro possa ser remoto, podemos ver a uma longa distância se subirmos nos ombros dos gigantes. Nossa geração atual é tão desejosa de significado, de orientação, de nutrição espiritual, que cada um de nós precisa servir de líder. O que quer que você tenha aprendido, com o que quer que você tenha entrado em contato, precisa compartilhá-lo com outros. A tua experiência pode inspirar a outros. Você não pode desperdiçar seu tempo ponderando se é verdadeiramente qualificado para ajudar seus semelhantes. Às vezes, o que você fez de errado pode servir até para um mau exemplo, ou seja, dizer para as pessoas o que não deve ser feito. E eu tenho moral para falar, por quê? Porque eu passei por isso. Eu cometi esse erro, então tenho toda a moral para falar para vocês, não cometam um erro também. Obviamente tem livre-arbítrio, mas tem um direito só pela experiência. Quando alguém está se afogando, você não faz um curso de salva-vidas. Pula na água e salva um ser humano. Portanto, examine os âmbitos de sua vida em que as pessoas encaram como um líder. Em sua família, em sua classe na escola, no trabalho ou brincando. Pergunte a si mesmo, você está fazendo tudo ao seu alcance para influenciá-las positivamente? Você está fazendo tudo o que você pode para fazer o teu entorno melhor do que ele é? Está utilizando todas as suas habilidades para inspirá-las intelectual, emocional e espiritualmente? E não precisa ser um grande rabino para, eventualmente, quando encontra com uma turma, em vez de comentar as manchetes do Estadão, dizer, pessoal, estudei hoje no shiur uma coisa muito interessante, e transmitir uma pérola que ilumine e brilhe o caminho de todos. Ajudá-las a viver de acordo com seu verdadeiro potencial, para que elas possam tornar-se líderes por si próprias. Nós já fazemos isto? Podemos! Um líder cria outros mais outros. E a líder não é que se perpetua como tal, sino que se importa de inspirar os outros e criar uma continuidade. Assim como a chama de uma vela acende outra e mais outra, até que a antes impenetrável escuridão se transforme em luz brilhante. Na prática, uma característica importante nos ensinam nossos sábios. O fogo, a vela, dela posso acender 1000 velas, e esta vela não ficará faltando nada, não ficará diminuída. Quando uma corrente elétrica coloca na sequência um monte de lâmpadas, ela vai diminuir a sua tensão. Mas uma vela posso acender delas quanto que ela não se diminui em nada. Em 1950, na primeira preleção que fez após assumir a liderança do movimento Lubavitch, o Rebbe referiu-se à própria finalidade de sua liderança. Nossa fé decreta que cada um deve fazer o bem por si mesmo e não depender do seu Rebbe. Não se iludam ao pensar que eu irei liderar e vocês se dedicarão apenas a entoar cânticos e brindar lechaim, e que isso bastará. Muitas pessoas dizem, o rabino está rezando por mim, o rabino estuda por mim, o rabino faz por mim. Não. Cada um tem o seu trabalho, e o rabino deve liderar e nos inspirar para fazer o trabalho. Cada um de vocês tem o próprio fardo, a própria luta. Não me recuso a ajudar, mas nada, nem mesmo o seu, pode substituir a responsabilidade pessoal. Ou seja, cada um não pode se abster e se excluir, como se eximir do seu compromisso e sua obrigação de fazer deste mundo um lugar melhor.